A paz, queridos, tudo bem? Quero desejar a vocês um ótimo dia em nome de Jesus. Eu quero compartilhar um texto que está na palavra do Senhor. Alguns versículos que estão na carta aos Romanos, capítulo de número 1. Estamos dando continuidade aqui ao nosso devocional. Olha só, a idolatria e a depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens e de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à própria natureza, e semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, varão para com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Então, queridos, hoje nós olhamos, para a humanidade, e realmente nos assustamos com o que nós estamos vendo, O pecado passa a ser algo normal aos olhos da maioria das pessoas. Querido, pecado pode ser considerado não sendo pecado em todos os lugares, menos na Bíblia. Na Bíblia, pecado continua sendo pecado e ele nos afasta da glória de Deus. Mas por que a humanidade chega nesse ponto? Porque mesmo sabendo que Deus existe, mesmo sabendo que todas as coisas foram criadas por Ele, as pessoas negligenciam, ignoram, rejeitam a existência de Deus. Aqui nós podemos observar algumas coisas, do versículo 18 a 32. Primeiro, eles conheciam a Deus. Sim, eles conheciam a Deus, só que eles não o glorificaram como Deus, eles mudaram a verdade de Deus, eles rejeitaram o conhecimento de Deus. E aí o que Deus faz? Deus entrega essas pessoas à imundícia e à idolatria. Deus entrega essas pessoas às paixões infames. Deus entregou-os a uma disposição mental reprovável. Ou seja, as pessoas querem fazer o que bem entendem, ignorando os princípios morais e eternos do nosso Deus. Não que Deus não as ame, mas por elas rejeitarem a Deus, Deus entrega essas pessoas às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos, às suas próprias loucuras. Queridos, por isso que nós estamos vendo tanta atrocidade hoje. Tantas coisas que desagradam a Deus. Não significa que Deus não existe, não significa que Deus não é bom. A graça de Deus é real, mas significa que o homem, na sua ignorância, no seu pecado, na sua teimosia, continua ignorando a Deus, rejeitando a Deus. E Deus simplesmente entrega essas pessoas, às suas próprias paixões e desejos. E aqui a Bíblia diz: a mulher se inflama por outra mulher. O homem deixa o uso natural da mulher. Ele deixa de ter relações sexuais com a mulher e passa a ter relações sexuais com outros homens. E aqui no texto fala muitas outras coisas
que o homem acaba fazendo por ignorar a presença de Deus. Por exemplo, iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Eu e você, como cristão, querido, como discípulo de Cristo, precisamos cada vez mais amar a Deus acima de todas as coisas e entender que Deus é real, que a graça é real, que o amor é real, mas o juízo e a ira de Deus também é real. Que o Espírito Santo nos convença, que haja temor em nossos corações, que nós venhamos servir a Deus de coração, vivendo em santidade, tendo misericórdia daqueles que estão caindo, mas reconhecendo a existência, o poder, a presença e a glória de Deus.